Eu trabalhei 10 anos na empresa da minha própria família. 10 anos acordando cedo, pegando no pesado, fazendo hora extra, e quando finalmente fui precisar dos meus direitos, descobri algo que destruiu completamente a minha vida. Eu nunca fui registrado. Nem um único dia. Meu nome é Rafael, tenho 32 anos, e essa é a história de como a minha própria família me enganou durante uma década inteira. Parece loucura, né? Você deve estar pensando, como alguém trabalha 10 anos sem perceber que não tem carteira assinada? Mas a verdade é que quando você confia nas pessoas ao seu redor, especialmente na sua própria família, você não questiona as coisas. Você simplesmente acredita. E foi exatamente isso que eu fiz. Essa história começa quando eu tinha 22 anos. Eu tinha acabado de largar a faculdade no terceiro semestre. Estava fazendo administração, mas, sinceramente, eu odiava. Passava o dia inteiro sentado numa sala de aula escutando teorias sobre coisas que eu nem sabia se ia usar na vida real. Minha mãe ficava me cobrando todos os dias, dizendo que eu precisava de um diploma, que sem faculdade eu não ia ser ninguém. Mas meu pai, ele pensava diferente. Meu pai tinha uma empresa de transportes. Nada gigante, mas era uma empresa que funcionava bem, sabe? Ele tinha uns 5 caminhões, fazia entregas para várias lojas da região e sempre teve nome limpo no mercado. Ele sempre foi aquele tipo de homem trabalhador que acordava às 5 da manhã e só parava quando o sol se punha. E ele sempre deixou claro que queria que eu assumisse o negócio um dia. Então, quando eu larguei a faculdade, ele veio com uma proposta. Disse que eu podia começar a trabalhar com ele, aprender o negócio de verdade, na prática. Ele falou que faculdade era perda de tempo para quem já tinha uma empresa na família, que eu ia aprender muito mais trabalhando do que sentado numa sala de aula. E olha, na época, aquilo fez todo sentido para mim. Eu comecei devagar. No primeiro ano, eu fazia um pouco de tudo. Ajudava a carregar a mercadoria, organizava os documentos de entrega, atendia cliente. Meu pai disse que era importante eu conhecer cada parte do negócio, entender como tudo funcionava antes de assumir qualquer responsabilidade maior. Fazia sentido. Eu aceitei. Mas tem uma coisa que eu preciso deixar claro aqui. Desde o primeiro dia, meu pai sempre falou que eu era diferente dos outros funcionários. Ele dizia, você não é um funcionário comum, Rafael. Você é meu filho. Você é o futuro dono dessa empresa. A gente não precisa ficar com essas frescuras de carteira assinada e essas coisas burocráticas. Isso é tudo nosso. E eu acreditei. Por que eu não acreditaria? Era meu pai, era minha família. E além do mais, ele me pagava todo mês. Não era muito no começo, mas era dinheiro. Eu recebia em espécie, sempre no dia certinho. Ele dizia que era melhor assim, que evitava imposto, que no fim do mês sobrava mais para a gente. E para um garoto de 22 anos que nunca tinha trabalhado de verdade, aquilo parecia ótimo. Os anos foram passando. Eu fui assumindo cada vez mais responsabilidades na empresa. Com uns 25 anos, eu já estava praticamente gerenciando tudo sozinho. Meu pai começou a viajar mais, a ficar mais tempo em casa, e eu que cuidava das rotas, dos motoristas, dos clientes. Eu acordava de madrugada para conferir se os caminhões estavam saindo no horário, ficava até tarde resolvendo o problema de entrega atrasada, de mercadoria danificada. Teve uma época que a gente quase perdeu um cliente grande porque um dos motoristas bateu o caminhão. Foi um estresse enorme. A mercadoria ficou toda destruída, o cliente ameaçou processar a gente e meu pai simplesmente sumiu. Disse que estava com problema de saúde e que eu tinha que resolver. E eu resolvi. Passei 3 dias negociando, consegui um acordo, evitei o processo. O cliente até elogiou a forma como eu lidei com a situação. Mas sabe o que aconteceu? Nada. Nenhum reconhecimento oficial. Nenhum bônus, nada além de um tapinha nas costas do meu pai dizendo: bom trabalho, filho. E olha, eu não estou dizendo que meu pai era uma pessoa ruim. Ele não era. Ele sempre foi um bom pai em muitos aspectos. Me criou, colocou comida na mesa, me deu teto. Mas quando o assunto era trabalho, ele tinha uma visão muito antiga das coisas. Para ele, família não precisava de contrato. Família trabalhava junto e dividia tudo no final. Era assim que ele pensava. Mas a realidade é que a gente nunca dividiu nada. De verdade. Eu continuava recebendo meu salário fixo, que mal aumentava ao longo dos anos, enquanto eu via a empresa crescendo. A gente comprou mais 2 caminhões, contratou mais motoristas, começou a atender mais cidades. E eu estava ali, trabalhando igual um louco, às vezes 12, 14 horas por dia, e meu pagamento continuava o mesmo. Teve uma vez que eu comentei sobre isso com meu pai. Eu tinha uns 27 anos. Disse que achava que merecia um aumento,
que estava fazendo muito mais do que antes. Sabe o que ele respondeu? Rafael, você precisa pensar no futuro. Isso tudo vai ser seu um dia. A gente não pode tirar muito dinheiro agora, senão a empresa não cresce. Você tem que investir no seu próprio futuro. E eu acreditei. De novo. Aí as coisas começaram a ficar mais complicadas quando eu conheci a Amanda. A gente se conheceu num aniversário de um amigo comum, começamos a namorar e depois de 2 anos a gente decidiu casar. E é aí que a história começa a desmoronar. Quando a gente foi planejar o casamento, a Amanda começou a falar sobre financiamento de apartamento. Ela trabalhava como enfermeira num hospital, tinha carteira assinada, tudo certinho. E ela ficou empolgada, porque os dois trabalhando, a gente conseguiria financiar um lugar legal. Foi quando ela me perguntou quanto tempo eu tinha de carteira assinada. E eu falei, sem pensar muito, eu não tenho carteira assinada, eu trabalho na empresa da minha família. Ela ficou confusa, perguntou como assim eu não tinha carteira assinada. E eu expliquei do jeito que meu pai sempre explicou, que era empresa de família, que a gente não precisava dessas burocracias todas, que um dia tudo ia ser meu mesmo. A Amanda não gostou. Ela disse que aquilo não estava certo, que mesmo sendo empresa de família, eu devia ter registro, ter FGTS, ter direitos. Mas eu defendi meu pai. Disse que ela não entendia como funcionava negócio de família, que era diferente. Mas sabe o que acontece? Aquela conversa ficou na minha cabeça. Comecei a prestar mais atenção nas coisas e percebi que todos os outros funcionários da empresa eram registrados. Todos, menos eu. Comecei a fazer perguntas para o meu pai. Perguntas que eu deveria ter feito anos atrás. Perguntei sobre contrato, sobre sociedade, sobre quando eu ia oficialmente entrar como sócio da empresa, e meu pai sempre dava uma desculpa. Dizia que a gente ia resolver isso depois, que agora não era a hora certa, que tinha que organizar uns papéis primeiro. E o tempo foi passando. A gente casou, eu e a Amanda, ela continuava trabalhando no hospital e eu continuava na empresa. A gente morava de aluguel porque não conseguimos o financiamento. Eu simplesmente não tinha como comprovar a renda. Não tinha holerite, não tinha nada no papel que mostrava que trabalhava. Mas a bomba mesmo explodiu quando minha mãe ficou doente. Ela teve um AVC. Foi uma coisa súbita, assustadora. De um dia para o outro, ela estava numa cama de hospital. E os médicos dizendo que ela precisaria de muito tempo de recuperação. Talvez nunca voltasse a ser totalmente independente. O meu pai entrou em desespero. Ele simplesmente não conseguia lidar com a situação. Começou a beber, a faltar no trabalho, a negligenciar a empresa. E adivinha quem teve que segurar tudo? Eu. Durante 6 meses, eu praticamente vivi dentro daquela empresa. Eu ia de manhã, ficava o dia inteiro, voltava para casa só para dormir. Amanda reclamava que ela mal me via. Mas o que eu podia fazer? Era a empresa da minha família. Era onde eu construí minha carreira durante 10 anos. E eu estava ali, trabalhando igual um louco, às vezes 12, 14 horas por dia, e meu pagamento continuava o mesmo. Só que nesse meio tempo, as contas começaram a apertar. Minha mãe precisava de medicamentos caros, de tratamento, de fisioterapia, e o dinheiro simplesmente não estava sobrando. Meu pai começou a tirar mais dinheiro da empresa para pagar as contas médicas, e isso afetou o caixa. Teve mês que quase não conseguimos pagar os motoristas. E eu estava lá, segurando tudo, negociando prazo com o fornecedor, acalmando o cliente, fazendo malabares com as contas. E o meu salário? Meu salário começou a atrasar. Primeiro 1 semana, depois 2, depois 1 mês inteiro. Quando eu cobrava, meu pai dizia que eu tinha que entender a situação, que minha mãe estava doente, que os custos estavam altos, que eu tinha que ter paciência. E como você cobra da pessoa que está cuidando da sua mãe doente? Como você coloca pressão nisso? Mas Amanda não estava feliz. A gente tinha contas para pagar, aluguel, mercado, luz, água, e o meu salário sumindo estava destruindo a nossa vida financeira. Ela sugeriu que eu procurasse outro emprego. E eu fiquei ofendido. Como assim outro emprego? Era aquela empresa da minha família. Era onde eu construí minha carreira durante 10 anos. Aí aconteceu o que eu nunca imaginei que fosse acontecer. Meu pai sofreu um infarto. Não foi fatal, graças a Deus, mas foi sério o suficiente para ele ficar internado por algumas semanas. E quando ele saiu do hospital, os médicos foram claros. Ele precisava de repouso, evitar estresse, mudar completamente o estilo de vida. E foi nesse momento que ele me chamou para uma conversa. Eu achei que finalmente ia ser o momento em que ele ia me passar a empresa oficialmente, me colocar como sócio, regularizar minha situação. Afinal, eu estava tocando tudo sozinho. Mas não foi isso que aconteceu.
Ele me disse que ia vender a empresa. Vender? A empresa que ele passou a vida construindo, a empresa que ele sempre disse que ia ser minha. Ele ia vender. Eu fiquei em choque. Perguntei por quê. Ele disse que estava cansado, que não aguentava mais, que precisava do dinheiro para cuidar da saúde dele e da minha mãe. Disse que já tinha até comprador, uma empresa maior que queria expandir e estava oferecendo um bom preço. E eu perguntei, e eu? O que acontece comigo? Ele ficou quieto por um momento. Depois disse, você vai ter que procurar outro emprego, Rafael, mas não se preocupa, eu vou te dar uma parte do dinheiro da venda. Você trabalhou bastante aqui, merece. Uma parte? Depois de 10 anos trabalhando que nem um condenado, eu ia receber uma parte? Foi aí que eu tive um colapso. Comecei a gritar, a chorar, a cobrar explicações. Falei tudo que estava engasgado há anos. Falei que tinha dedicado a minha vida inteira para aquela empresa, que tinha largado a faculdade, que tinha aberto mão de outras oportunidades, que tinha segurado tudo sozinho quando ele e minha mãe ficaram doentes. E sabe o que ele disse? Ele disse que eu estava sendo egoísta, que a minha mãe estava doente, que ele estava doente e que eu só pensava em mim, que aquela era a melhor decisão para a família. Eu saí daquela conversa destruído. Cheguei em casa e desabei. Amanda me abraçou e disse que a gente ia dar um jeito, mas eu não conseguia parar de pensar em como eu tinha sido idiota. 10 anos. 10 anos da minha vida. Foi quando Amanda sugeriu que eu procurasse um advogado, só para entender quais eram meus direitos. E eu fui. Meio sem acreditar que isso fosse dar em alguma coisa, mas fui. O advogado ouviu minha história e fez uma pergunta simples. Você tem algum registro de trabalho? Carteira assinada, contrato, alguma coisa? Eu disse que não. Expliquei que era empresa de família, que meu pai sempre pagava em dinheiro, que a gente tinha um acordo informal. O advogado balançou a cabeça e então me deu a notícia que mudou tudo. Ele disse que mesmo sendo empresa de família, eu deveria ter sido registrado, que trabalho é trabalho, não importa quem é o dono, e que pela lei eu tinha direito a todos os valores que não recebia ao longo desses 10 anos, FGTS, férias, 13º, horas extras. Ele fez um cálculo rápido. Só de FGTS dava mais de 50 mil reais. Somando tudo, passava fácil de 150 mil. 150 mil reais que eu nunca recebi, que meu próprio pai me negou. Quando eu contei isso para o meu pai, achando que ele ia entender, que ele ia querer acertar as coisas, ele ficou furioso, me chamou de traidor, disse que eu estava destruindo a família por causa de dinheiro, que ele tinha dado tudo para mim e eu estava sendo ingrato. Minha mãe, mesmo doente, me ligou chorando, disse que eu estava matando meu pai de desgosto, que eu tinha que pensar na família, que dinheiro não era tudo. E olha, essa foi a parte mais difícil, porque eu não queria processar minha família. Eu não queria brigar com meus pais, mas ao mesmo tempo, como eu podia simplesmente aceitar ter sido enganado durante 10 anos? Como eu ia olhar para Amanda e dizer que estava tudo bem, que a gente ia recomeçar do zero sem nada, enquanto meu pai ficava com todo o dinheiro da venda da empresa? Então, eu processei. Entrei com uma ação trabalhista contra a empresa, e foi o pior período da minha vida. Minha família inteira se virou contra mim. Tios, tias, primos, todos dizendo que eu era um ingrato, que estava destruindo a família por causa de dinheiro. O processo durou quase 2 anos. 2 anos de audiências, de documentos, de testemunhas. Felizmente, alguns dos motoristas que trabalharam comigo durante esses anos testemunharam a meu favor. Eles confirmaram que eu estava lá todos os dias, que eu gerenciava tudo, que eu trabalhava mais do que qualquer outro funcionário. E no final, eu ganhei. O juiz decidiu que eu tinha direito a todos os valores retroativos. Não foram os 150 mil que o advogado tinha calculado inicialmente, mas foram 120 mil. Era dinheiro suficiente para mudar minha vida. Mas sabe qual foi o custo? Eu perdi minha família. Meu pai não fala mais comigo. Minha mãe me ligou uma vez para dizer que eu tinha quebrado o coração dela. Meus tios e tias bloquearam meu número. Em reuniões de família, eu não sou mais convidado. Então, aqui estou eu. 3 anos depois. Usei o dinheiro do processo para dar entrada num apartamento. Eu e Amanda finalmente temos nosso próprio lugar. Consegui fazer um curso técnico em logística. Hoje trabalho numa empresa de verdade, com carteira assinada, com todos os meus direitos garantidos. Mas eu penso todos os dias no que aconteceu. Eu me pergunto se valeu a pena.
Se aquele dinheiro compensa não ter mais uma família. E a verdade é que eu não sei. Tem dias que eu olho para o meu apartamento e penso, valeu, eu estava certo, eu merecia esse dinheiro, eu trabalhei por ele. Mas tem outros dias, principalmente nos feriados, quando eu vejo fotos da minha família reunida e eu não tô lá, que eu penso, será que valeu mesmo? A Amanda disse que eu fiz a coisa certa, que meu pai não podia me explorar daquele jeito, que uma família de verdade não faz isso com ninguém, não importa as circunstâncias. E, racionalmente, eu sei que ela está certa. Mas o coração é complicado. Você não desliga o amor que sente pelos seus pais só porque eles te fizeram mal. Você não para de sentir falta das reuniões de família só porque você está certo na briga. Então, o que eu aprendi com tudo isso? Aprendi que confiança não substitui documentos, que amor familiar não paga conta, que mesmo as pessoas que mais amamos podem nos prejudicar, às vezes sem nem perceber o quanto. Aprendi que 10 anos podem passar num piscar de olhos quando você está confiando na pessoa errada. E aprendi que fazer a coisa certa muitas vezes dói mais do que fazer a coisa errada. Se você está numa situação parecida, trabalhando para a família, sem registro, sem contrato, acreditando em promessas, eu te digo, não espera 10 anos como eu. Regulariza a tua situação agora. Não importa o quanto seus pais digam que não precisa, que é tudo de família, que vai ser teu um dia, coloca no papel, assina um contrato, protege teu futuro. Porque no final das contas, quando as coisas desmoronam, e elas eventualmente desmoronam, você vai estar sozinho e vai precisar ter algo mais do que promessas para te sustentar. Eu não sei se algum dia vou me reconciliar com minha família. Parte de mim quer, parte de mim sente falta das reuniões de família, mesmo sabendo de tudo que meu pai fez. Mas eu também sei que não posso voltar atrás, não posso fingir que está tudo bem, que nada aconteceu. Então eu sigo em frente, construindo minha própria vida, do meu jeito, com meus próprios termos. É solitário às vezes, é difícil, mas pelo menos agora, tudo que eu construo é realmente meu, e ninguém pode tirar isso de mim. Se você se identificou com essa história, se inscreve no canal.